você nunca viu um filme como esse. Essa é uma das animações mais sombrias, curiosas, lentas e instigantes sobre vida, sobre morte. E este filme de anime é uma obra de arte que vale a pena você conhecer. Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar de um filme de anime que há muito tempo eu queria comentar com vocês, mais de ano, que se chama Angel's Egg. Angel's Egg é um lançamento de 1985, feito, criado e dirigido por Mamoru Oshii, nome que seria muito conhecido até hoje por Ghost in the Shell. Mas antes de lançar Ghost in the Shell, ele lançou este filme que, para muitos, num olhar mais distanciado, pode parecer uma simples abstração. Que filme louco, psicodélico, sobre o que ele quer dizer? E sim, talvez esse filme não seja para todos, mas pode mudar muito a sua percepção de animes, dividindo sua vida claramente entre antes e depois dele. E só uma pausa antes. Gente, tá rolando uma promoção e lançamento de estampas novas na minha coleção, uma inspirada no universo de Solo Leveling e outra inspirada no universo não apenas de Demon Slayer, mas na cultura tradicional japonesa. E a promoção que tá rolando é na compra de um moletom que voltou para o site, você ganha uma camiseta com frete fixo para todo o Brasil de R$ 9,90 para qualquer lugar. É só comprar as duas coisas, utilizar o cupom uma camiseta e pronto, a promoção tá aplicada. Mas aqui no Brasil a gente sabe, a gente tá passando por um momento muito delicado. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas se no momento o Rio Grande do Sul ainda estiver precisando da sua ajuda, é claro que você pode direcionar esse dinheiro, ao invés de aproveitar a promoção, doar para as ONGs, para os pontos de arrecadação e ajudar as pessoas que estão precisando muito de qualquer ajuda de todos nós. Ao falar de Angel's Egg, você pode encontrar por toda a internet diversas interpretações diferentes sobre o que esse filme quer dizer. E eu acredito, já deixo aqui muito claro, que apesar da minha opinião, eu também sou daquelas que veementemente acredita que a mensagem dele pode e deve variar de pessoa para pessoa. Independente disso, Angel's Egg é um trabalho brilhante. Em quesito de design, é indescritível. Não à toa o responsável pelo design nessa obra é Yoshitaka Amano, muito conhecido pelos seus designs da série Final Fantasy, combinando layout com Hideaki Anno de Evangelion ou Evangelion e vários outros nomes na composição, direção de animação e até na parte da trilha sonora e mixagem de som, um time de ouro que trouxe para Angel's Egg uma experiência sinestésica como nenhuma outra. Logo no começo a gente acompanha uma menina sem nome, sem nenhuma personalidade expressiva, mas que é claramente um ponto de luz frente a um cenário escuro com várias sombras em preto profundo, tons levemente claros azulados, um ambiente frio, apocalíptico, vazio, de morte, de silêncio completo. Que anda por aí carregando um ovo que a gente não sabe do que se trata e muitas vezes por baixo do seu vestido, colocando a mão sobre ele como se carregasse um filho no seu ventre. De novo, você não tem ideia do que está acontecendo. Ele não faz nenhum esforço para te explicar de onde vem, o que está acontecendo, quem é esse ou aquele. Você precisa mergulhar na narrativa e experimentar cada uma das sensações na tela, que às vezes vão te confrontar com uma cena praticamente estática, em que a única passagem de tempo é marcada por um fogo que vai lentamente apagando. Se eu estou falando de obra de arte, olhando todos esses cenários, você vê que cada detalhe foi minimamente pensado nos ladrilhos, nas grades, uma chuva interminável que não para. A sensação de solidão e vazio cresce em você também. Mas calma, apesar de uma jornada introspectiva e muito solitária, esse filme tem apenas 1h10 e ainda que sua mente não consiga compreender o que é o roteiro, o que é a narrativa a que se propõe, seus olhos vão te grudar naquilo o tempo inteiro. A menina que caminha pela cidade vazia, morta, e dorme numa espécie de arca, aeronave, restos de alguma construção que guardam esqueletos, que ela calmamente acorda junto com seu ovo. E sai no meio da chuva que não para, que alaga toda a cidade, e ela interage com essa água de forma gentil, graciosa, quase como grata, ainda que aquela água seja também causa de toda essa destruição e praticamente cenário de apocalipse. Desde o começo do filme, de repente ela encontra um outro rapaz, um cara mais velho, também sem nome, sem função definida, parece uma espécie de soldado que carrega algo como uma arma ou instrumento metálico em forma de cruz. Durante mais de 20 minutos, meia hora, quem sabe mais, o filme não tem uma fala sequer. Entretanto, os vazios são repletos não só da arte sensacional, mas também de uma trilha sonora que é muito bem utilizada, não deixando, entretanto, o filme menos obscuro e tenebroso em certa perspectiva.
Em silêncio, vamos acompanhando os dois que não se conhecem, que não sabem a intenção um do outro, mas por uma curiosidade mútua acabam se unindo e nós nos unimos a eles nesse caminho sem destino, sem nome, sem um porquê. O diálogo começa a crescer justamente na curiosidade. O que é esse ovo? Por que você o segura? No que ela responde: eu não posso te responder esse tipo de coisa. A menina que tem um apreço por um ovo que ela não tem ideia do que tem dentro, que ela imagina, que ela idealiza. Ela diz: eu escuto a respiração muito suave. No que o homem lhe responde: essa é a sua respiração. E ela, ignorando isso, diz: eu escuto o bater de asas aqui dentro. No que ele diz: isso é o vento lá fora. O tempo todo a gente percebe que esses dois únicos sobreviventes nesse cenário completamente inóspito têm personalidades opostas. Ela acredita no que não vê. Ele tem curiosidade e questiona justamente o que é invisível aos seus olhos. Guarda essa informação porque faz diferença. Se ao longo do filme só vemos os dois, de repente surge uma caçada a peixes que sequer existem. Sombras de peixes gigantescos passando pelas paredes, pelas construções vazias, pelo solo, e pessoas que antes pareciam estátuas que se movem furiosas com arpões, com lanças contra esses peixes, mesmo que nunca consigam os pegar. Homens, antes petrificados, que saem desse estado de imobilidade total para perseguir algo que não está mais lá, para tentarem com agressividade, inclusive, alcançar o que é impossível. Existe um momento, e aqui terá mais spoiler sobre o filme, em que a mensagem, pelo menos o que se propõe a ser a mensagem, ou uma dica para a gente buscar esse significado, vem à tona. Em certo momento, esse homem que carrega uma cruz, que para mim não por acaso é um grande símbolo do cristianismo, da crença de pessoas em um Deus cristão, ele conta para essa garota sobre como em certo momento existiu um cara chamado Noé e uma chuva interminável começada por Deus 40 dias e 40 noites e que alagaram todo mundo. E aquelas poucas pessoas e animais que sobreviveram e resistiram dentro de uma arca e esperaram o momento em que toda aquela ira de Deus passaria. E num certo dia, ele soltou uma ave para que aquela ave buscasse terra. E se você minimamente conhece a história cristã, você conhece a história da Arca de Noé e você sabe como tudo aquilo acaba. Mas o que este homem conta à garota não é o final que a gente conhece. Ele diz que aquela ave passou 2, 3, 7 dias e ela não voltou. Que as pessoas na arca não sabiam se ela tinha se afogado numa imensidão de água, de um dilúvio que jamais acabou, se ela morreu, se ela ficou em algum local e não retornou. A verdade é que nessa história contada por ele neste filme, para a garota e para a gente, não existiu um fim da ira de Deus e uma nova esperança para a humanidade. As pessoas ali dentro esqueceram por que elas estavam ali, para onde elas iam, quem eram elas. Ele questiona inclusive a sua própria existência. Será que eles estão ali ou são memórias e sonhos de pessoas que já não existem mais? É quando aquele homem, apesar da confiança que a garota lhe empregou e dormiu tranquilamente ao seu lado, apesar do pedido dele jamais mexer com o ovo que ela cuidava, independente do que era ou não era, ele aproveita de um momento em que ela adormece e solta o precioso ovo, ele o pega e o destrói para ver e ter certeza de que nada havia dentro. Não tendo nada lá dentro, ele confirma a sua falta de crença, encerrando o propósito, o sonho daquela garota que acorda e fica desesperada. O uso de som, de trilha, a edição, a direção desse filme é tão brilhante que, além dos planos que são, sobretudo, a parte mais espetacular de você ver e tentar entender cada sensação que ele tenta passar ou não, com os enquadramentos ou falta de enquadramento, o uso desse som também é muito bem pensado. No momento em que a garota se desespera, há um profundo silêncio em que paramos de vê-la, apenas sabemos que ela encontrou o ovo quebrado e vazio, e de repente um grande corredor sem ninguém e o grito dela desesperado que ecoa tão alto quanto nada antes nesse filme. Uma garota que sai correndo num misto de desespero, talvez raiva, e cai num vazio profundo, num abismo, e dá de cara com o que, veja só, a água. Não antes de vermos uma transição mostrando aquele mundo todo ou grande parte dele alagado, a completa falta de vida, e de novo um ângulo que parece mostrar que aquilo, justamente onde ela morava, inclusive, eram restos talvez de uma arca ou construção que guardava a existência de seres que
que não existem mais. A garota, entretanto, quando cai nessa água, ela parece beijá-la, aceitá-la e encontrar um reflexo seu já mais maduro, uma espécie de renascimento, ou pelo menos propiciando o renascimento. A garota perdeu o seu ovo, mas simbolicamente, metaforicamente ou por alguma mão divina, se assim você quiser acreditar, dela saem bolhas que na superfície se mostram ovos. Ovos indicando renascimento. Como daquele ventre que ela carregou um ovo vazio por tanto tempo, daquela crença que ela criou sem precisar de nenhuma prova contrária, mesmo com o seu fim, existiram várias oportunidades de renascimento e continuidade. Enquanto aquele homem que carregava uma cruz, que desacreditava de tudo e terminou a crença de outro para provar o seu ponto de que nada fazia sentido mais, de repente vê uma grande construção completamente futurista se erguendo do mar, um grande olho que o confronta e mostra para ele, dentro de tudo aquilo, várias outras pessoas ou esculturas em forma de pedra, inclusive aquela garota, envolvidos por uma luz praticamente angelical. Não à toa que a aparição vem cheia de penas. Seres angelicais, numa redoma que parece Deus olhando para ele, enquanto a água escorre tal como um choro. Enquanto a câmera ou enquanto a visão da animação vai subindo e dando uma perspectiva geral de um novo mundo que pode recomeçar, ou assim é o símbolo da esperança. Psicodélico, maluco, se você for assistir a cenas muito escuras, algo que parece tenebroso, estranho, vai dar uma angústia, pode ser. Eu acho que a sensação que a Angel's Egg traz é diferente para cada uma das pessoas, de fato. E eu acredito que demanda um pouco de paciência e uma sabedoria de que o que você vai assistir, se quiser assistir, eu indico que sim, é uma linguagem completamente diferente de animes que você para ver no fim de semana ou na sua folga. É uma experiência cinematográfica. Para além disso, o que eu acredito de verdade que vem como mensagem, e não sendo regra, não sendo lei, para mim, é que realmente essa história falava sobre crença e fé. Independente de religião, ele utilizou sim claramente elementos, histórias que são da Bíblia cristã e contrapôs e modificou, mas eu acredito que foram apenas instrumentos para falar da falta de fé. Fé no amanhã, fé ou esperança de que as coisas podem melhorar, de que há algo que pode te impulsionar para uma realidade mais favorável ou simplesmente sim, em um Deus. Os únicos dois seres vivos, pelo menos ao que parecia que existiam nessa realidade, eram opostos até em cartela. Enquanto um era mais escuro, mais opaco, a outra era brilhante, quase como realmente um ponto de luz, um anjo no meio de tanta escuridão. Ele se misturava ao cenário sem vida, ela brilhava e se destacava. Ela aparecia e tinha um vínculo maior com a água, ainda que a água na fábula, na história que a gente viu através desse outro personagem, seja o instrumento que destruiu toda a humanidade. Ela não faz parte daqueles que buscam incessantemente, que utilizam uma raiva explodindo, mesmo que eles por si só já tenham finalizado, já nem existam mais. Tampouco é aquele da falta de fé, de esperança. Ela é a bondade, ela é a confiança. E ela foi o desespero quando isso foi quebrado. E mesmo no seu fim, ela ainda foi símbolo de esperança. Não importava se o ovo não tinha nada. Não importava que ela não tinha nenhuma prova de que dali nasceria realmente um anjo tal como aquele que ela viu na parede e acreditava ser. Não importava que aquele homem fosse o símbolo da descrença total, ela ainda assim tinha força e brilho para continuar acreditando. Como um trabalho de mentes tão brilhantes, liderados, é claro, por Mamoru Oshii, eu acho que é um trabalho histórico que vale a pena você, que é fã de animação ou de animes, conhecer, experimentar e depois me contar aqui embaixo o que você interpretou de Angel's Egg ou Tenshi no Tamago, porque, mais uma vez, para mim, não há interpretações que se opõem ou que colocam abaixo uma ou a outra. Existe a sua experiência, o que você sentiu e que é muito importante para eu saber aqui. Se você gosta de vídeos como esse, que são bem fora da bolha, que não tem perspectiva de qualquer visualização, eu agradeço muito se você ajudar deixando o seu like, compartilhando e comentando qualquer coisa para engajar, quem sabe deixando mais sugestões para temas como esse em vídeos futuros. Espero você em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!